Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Discípulos Cast, o nosso podcast que nós estamos começando, esse trabalho que vai falar sobre assuntos relevantes à nossa juventude, bem atual, assuntos atuais, que a gente vai levar através do conhecimento bíblico. Estamos aqui com nossos convidados para nós começarmos, Mas essa jornada, nossa duração vai ser apenas 1 hora dessa conversação. E hoje que nós somos os discípulos, estamos aqui para aprender com o nosso mestre aqui. E todos os nossos podcasts vai ser dessa forma. Nós somos os discípulos, vamos trazer assuntos para aprendermos e através disso alcançar outras vidas aí pelo Brasil afora, quem sabe até o mundo, né? E aí, pessoal, me chamo Davi Boni. Estou feliz de estar aqui com meu amigo Tony para estar aprendendo cada vez mais e eu tenho certeza que vai ser um momento bem edificante aqui para a glória de Deus. Amém, amém. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui o meu amigo Tony, meu amigo Davi. É um prazer, uma alegria estar aqui. Me chamo Diana e é um prazer estar contribuindo com vocês e trazendo as verdades de Deus expressas através da sua poderosa palavra. Uma alegria tê-lo conosco. Sejam muito bem-vindos e que seja um dia, sejam momentos de que o nome do Senhor seja glorificado através da sua poderosa palavra. Bem, nosso convidado aqui, J.N. Kessley, ele é coach integral sistêmico, palestrante, tem MBA em estratégia de negócios, competitividade e produtividade, MBA em inovação e empreendedorismo. E além disso, ainda é teólogo, pedagogo e pregador da palavra de Deus. Vamos dar oportunidade para ele falar o nome dele, que o nome dele é um pouco mais complicado. Meu nome foi construído ou criada uma ideia da minha mãe, minha mãe estava inspirada, J.N. Kessley. Parece assim um mistério, para quem é assembleiano raiz já entende. J.N. Kessley, o meu nome, e é um prazer estar com vocês, uma alegria, e eu tenho certeza que vai ser extraordinário. E o nosso bate-papo de hoje vai ser... Qual vai ser o tema, Boni? O tema vai ser o perigo da geração cristã atual, apostasia e esfriamento espiritual. Tema forte pra caramba, graças a Deus por isso. Já chega assim, bem pesado, com um assunto bem complicado de se conversar, mas importante. Porque muitas pessoas não têm essa visão que é importante falar sobre esse assunto. Então nós trazemos esse assunto hoje como discípulos, para aprendermos com você, nosso mestre de hoje. Glória a Deus. Com certeza é um tema bastante relevante, atualíssimo também. Hoje nós temos religiões, nós temos algumas inverdades propagadas em muitos púlpitos, Nós temos religiões a gosto do freguês, mas nós sabemos que é só a palavra de Deus que traz a verdade absoluta. A inerrante palavra de Deus, hoje um tema bastante atual, a questão da apostasia. É um perigo também para a nossa geração e nós precisamos guardar esse legado deixado pelos apóstolos e prezarmos pela verdadeira sã doutrina. E é a palavra de Deus que traz essas verdades. Por isso, um tema bastante atual e um grande perigo para aqueles desavisados, que não estão atentos às verdades expressas por Deus através da sua poderosa palavra. Então, J.N., já entrando aqui no tema, de uma forma um pouco mais prática, a gente vê que um grande problema hoje é a falta de buscar conhecimento bíblico. O que traz grande parte da apostasia e desses problemas de esfriamento da espiritualidade é a falta de conhecimento bíblico e a falta de direcionamento de Deus, que acaba fazendo com que as pessoas se distanciem da presença de Deus e afins. E eu já queria começar te perguntando, J.N., como a ausência do estudo da palavra, da dedicação em buscar o conhecimento, está tornando as pessoas bem mais vulneráveis a serem enganadas pelo diabo nessa geração. De fato, Davi, de fato, Tony, a pergunta bastante pertinente, até mesmo porque hoje as pessoas que não se atentam, não estão a par da palavra de Deus, não têm esse hábito de ler a palavra de Deus, e não somente ler, a Bíblia nos orienta a nós meditarmos na palavra e examinarmos a palavra. Eu gostaria de citar um texto que, para já respondendo à pergunta proposta, está em Hebreus capítulo de número 4, quando fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. E existe o gume da aplicação e o gume da interpretação.
Se nós interpretamos errado, nós vamos aplicar a palavra de maneira errada. Ou seja, então é preciso manejarmos bem, no grego é cortar com excelência, fazer o corte perfeito, já que essa palavra é uma espada de dois gumes, é fazer a interpretação certa para aplicar da maneira certa. E respondendo à pergunta, eu acho pertinente esse assunto, porque a palavra de Deus, ela deixa claro que a única coisa que tem o poder de destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento. O próprio Jesus declara em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, nem o inferno tem o poder de destruir a igreja. Só que Oséias diz o seguinte, a falta de conhecimento, olha só, a falta de conhecimento, ela é a única coisa que destrói o povo de Deus. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje nós vivemos uma crise, a crise do analfabetismo bíblico. O que é o analfabetismo bíblico? É você não ter essa habilidade, nem coloca a palavra habilidade, não ter essa curiosidade, esse desejo de conhecer as verdades que Deus estabeleceu através da sua palavra. E quando nós não conhecemos essa palavra, não guardamos essa palavra, a primeira coisa, nós nos tornamos vulneráveis. Ilustro e fecho dizendo o seguinte, que um dos imobiliários que era a representatividade do governo de Deus na terra e a representatividade do seu governo também era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança trazia dentro de si a lei de Deus, a Arca da Aliança trazia dentro de si o maná guardado em pote de ouro, ou seja, o que significa que nós temos que ter o hábito de guardarmos a palavra de Deus escrita dentro da tábua do nosso coração. Mas assim, James, eu fico pensando assim, como que eu faria, como que eu faço, ou então quem está nos escutando, para ter essa constância do conhecimento, da busca, tipo assim, porque nós estamos falando para jovens. O jovem, ele tem várias outras atividades, né? Como que ele pode fazer ali o seu devocional como algo constante? Como você fez? Como que você teve o primeiro contato, assim, de ler toda a Bíblia? Porque é um desafio. Eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa aí, com certeza a maioria dos nossos jovens nunca leu a Bíblia toda. Como que faz com que a gente se interesse tanto, né? Ter essa constância, essa disciplina? Que eu sei que isso envolve disciplina também. O que você acha que poderia fazer que a gente poderia fazer para alcançar essa disciplina? Primeiramente, eu acredito que parte do desejo, da vontade. Hoje nós vivemos um período que a igreja, você lembra que na tradição judaica, o noivado na tradição judaica já era considerado um casamento que precisava-se de um divórcio para poder romper o noivado. E geralmente, quando você está noivo, você tem desejo pelo casamento. Hoje nós vivemos um período em que a igreja está divorciada. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo, generalizando, mas hoje nós vivemos um período em que muitas pessoas que se autodenominam como igreja, elas estão divorciadas do Calvário. Nós precisamos voltar a desejar, a ansiar a presença de Deus e a desejar, a conhecer a palavra de Deus. Tudo parte do desejo, da vontade, né? Ninguém consegue parar uma pessoa que está determinada a vencer. E nós não venceremos e não alcançaremos aquilo que nós buscamos, porque a palavra de Deus ela deixa claro, o próprio Jesus disse, né? Sem mim nada podereis fazer. Então, para a questão da constância, é você ter o hábito mesmo, a oração, a leitura da palavra é uma guerra, é uma batalha. É você, primeiramente, ter a vontade, ter o desejo de estabelecer na sua própria rotina um devocional. Um devocional não precisa ser um devocional de 1 hora, né? Eu sei que nós somos medidos por Deus, à medida do tamanho do sacrifício que nós oferecemos para Ele, do quanto nós desejamos Ele. Porém, precisa-se ter, de fato, uma constância e você organizar na sua agenda diária, tirar um tempo para Deus, tirar algo para Deus. Nós precisamos, eu acho interessante porque quando o homem ele toca lá na árvore que ele não poderia tocar, na árvore do conhecimento do bem e do mal, você pega as árvores que Deus planta para o homem comer no jardim e você pega a árvore do conhecimento do bem e do mal, as características de ambas são similares. Por quê? Porque Deus sempre vai colocar no meio das nossas coisas algo dele, para que nós aprendamos a tirar o que é dele. Então nós precisamos compreender que no nosso tempo, na nossa vida diária, nós precisamos tirar um tempo para Deus. Então parte do desejo, da vontade e da disciplina e organização. Ou seja, Deus não vai fazer aquilo que é de nossa competência. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que é de nossa competência, uma organização, uma rotina diária, a disciplina, a constância é o papel da igreja, é o papel do jovem, é o papel do povo de Deus. Realmente interessante. Eu achei bem interessante, você falou do desejo. Eu estava refletindo sobre algo esses dias, eu até cheguei a falar em algum lugar, não lembro onde, mas falei. Um versículo de Provérbios 4, 23, diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Quando a gente pensa em coração, nesse sentido, a nossa visão mais ocidental pensa em algo como apenas sentimentos. Só que o coração ele é algo mais profundo do que só sentimentos. Jesus vai falar que do coração partem todo tipo de maldade do ser humano. Então, homicídios, abortos, roubos, tudo parte de dentro do coração. Então, o coração ele é esse centro da nossa vida, do nosso interior, como se fosse a nascente de um rio. Então, as águas que fluem dessa nascente são que vão desaguar por toda a nossa vida. O que flui do nosso coração, o que sai de dentro do nosso coração, é o que flui para toda a nossa vida, é o que determina o nosso comportamento, como nós somos e o que caracteriza como nós agimos. E por que eu achei interessante essa questão do desejo? Porque também é no coração que parte o desejo. Tiago vai dizer isso, que a concupiscência, a vontade, o desejo leva ao pecado, e o pecado consumado leva à morte. E somente quando nós somos impactados pela palavra e colocamos de fato, guardamos a palavra no nosso coração, como diz o salmista, e essa palavra entra e muda a nascente, que é o nosso coração, aí sim o nosso comportamento passa a ser mudado, nossa vida passa a ser moldada. Diante disso, irmão Jenny, como que a gente pode de fato fixar e guardar essa palavra com tanto zelo no nosso coração, para que o nosso comportamento e nossa vida seja mudada? Olha só, nós somos santificados de 3 formas. Observando a colocação do Davi sobre essa questão da nascente. João ele declara em João capítulo 7, verso 38 e 39, que na verdade, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, fé, você precisa crer. Precisa crer. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Primeiro, você precisa crer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz que não tem como nós sermos santificados se nós não guardarmos a palavra. Como poderá o jovem manter pura a sua conduta? Guardando ou atentando a essa palavra. Apocalipse, capítulo de número 1, diz o seguinte, fala de uma tríplice bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam as profecias descritas neste livro. Então, olha só, tudo parte do desejo, parte da vontade, parte também da fé. Nós precisamos crer nessa palavra. Você que me ouve, né? Você acredita verdadeiramente que a palavra de Deus, que as Escrituras traz as verdades de Deus? É porque, olha só, quando nós pegamos essa questão de fé, aquilo que a palavra de Deus traz é antagônico à nossa razão, à razão humana. Tem coisas que nós acreditamos somente por fé. Então precisa-se crer e precisa-se ter o desejo e a vontade de guardar essa palavra dentro do nosso coração. Então eu creio, eu vejo que hoje o que precisa-se, né? E olha só, e está ligado ao nosso vigor. A Bíblia diz o seguinte, jovens, vocês são fortes e já venceste o maligno. Aí depois repete novamente, jovens, vocês são fortes porque a palavra de Deus, ela está em vós e vocês já venceram o maligno. Então o que determina o seu vigor, a sua força, é a palavra de Deus guardada. Então precisa-se guardar a palavra de Deus por fé, né? Aquilo que você não visualiza, aquilo que você não vê, você crê, e precisa-se ter o desejo de ter essa palavra guardada, né? Eu vou falar no sentido metafórico, quando o homem peca no Éden, é como se ele vomitasse a lei, como se ele vomitasse, do ponto de vista hipotético e metafórico. Mas é por isso que hoje nós temos a necessidade de guardar essa palavra. Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, o que era Pentecostes? Era a comemoração da entrega das tábuas da lei. Eles estavam comemorando as tábuas da lei que foram entregues a Moisés. Só que ali, a lei não estava sendo mais escrita em pedras, Tony. Ali, a lei estava sendo escrita dentro do coração. Então você pode olhar para dentro do seu coração e você vai enxergar a aliança que Deus fez com você. Quando nós olhamos, nós não podíamos olhar no passado pela lei para dentro, o egoísmo não deixava, o coração era duro como uma pedra. Hoje nós podemos olhar para dentro de nós e vermos as escrituras, os escritos de Deus esculpidos na tábua do nosso coração. E é por isso que Ezequiel coloca, eu vos darei um coração de carne. Como? E eu colocarei o meu espírito dentro desse coração de carne, e eu escreverei nesse coração as minhas palavras. Então é guardar mesmo, é o desejo, é a vontade e a fé. Porque hoje, muitas pessoas têm um olhar muito distorcido do que é fé. Elas não sabem o que é fé. Eu tenho fé que tal coisa vai acontecer, tem aquela ligação, né? Mas nós conhecemos através da palavra de Deus, lá em Romanos 10, vai falar que a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Então, como que a gente vai acreditar em algo que a gente nem conhece? A palavra, não lê a palavra. Eu lembro que
quando eu li a primeira vez a Bíblia toda, eu entrei num propósito, né? Eu tinha um propósito. Eu li naquele ano 2 vezes a Bíblia. Aí no outro ano subsequente eu li mais 2 vezes a Bíblia toda. Porque eu tinha uma fome tão grande daquele momento, que para mim o lugar mais especial, o mais importante era aquele momento ali para mim. Então foi o momento que eu mais cresci assim, espiritualmente, porque eu fui conhecer realmente de uma forma mais abrangente o que a palavra tinha para mim. Porque se é através de ouvir a palavra, então eu preciso escutar a palavra de uma forma concreta, né? Com todas as suas conexões, tudo tal. Você enxerga assim, que o jovem, né? O jovem hoje, nossos jovens, o que eles podem fazer para sair de uma inércia, de um ponto assim, que está parado, e avançar? Ah, esfriou, tudo bem, nós estamos falando de jovens que estão frios na fé. O que ele pode fazer para sair desse buraco, desse momento complicado que ele está vivendo hoje? Bom, começa pela decisão. Começa pela decisão. A tomada de decisão. Tudo parte da decisão. A salvação ela tem 2 lados. O lado divino, ele já fez o papel dele. Entregou seu único filho, o verbo de Deus, o verbo que se fez carne. Mas a salvação também tem um lado humano. Deus ele não vai resolver aquilo que é de nossa competência, nós temos que tomar essa decisão. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. É um devocional diário, uma aproximação de Deus, a questão do crer é uma questão de decisão. Eu pego um gancho dizendo que fé é você dar passos no escuro acreditando que você não vai cair. Isso é fé, é você acreditar naquilo que não existe. Acho interessante a pontuação do Tony, porque a questão da fé, além de você ter que dar passos no escuro, não crendo que você vai cair, ela está ligada. Como que eu vou crer no Deus da Bíblia se eu não leio as Escrituras? Se eu não amo a palavra? Então, a fé ela vem pelo ouvir da palavra, por ler essa palavra, pelo o exame da palavra. E essa palavra que nos santifica do ponto de vista comportamental. O Espírito Santo muda a nossa natureza. O sangue de Cristo nos santifica de uma maneira geral, porque esse sangue justifica, esse sangue paga o preço do seu pecado e esse sangue clama pela sua vida diante de Deus. Agora, é a palavra que molda o seu comportamento. É a palavra que muda a sua conduta. Ou seja, a maneira como você se comporta, a maneira como você lida com algumas situações, isso se dá por meio da palavra. Essa é uma palavra que transforma não de fora para dentro, mas uma palavra que transforma de dentro para fora. Então, Deus ele deseja fazer morada dentro de você e essa transformação, essa limpeza, ela começa de dentro para fora. E como que o jovem faz para ele sair dessa inércia? Tomando uma decisão. Paulo, quando ele fala a Timóteo, olha só como Paulo orienta Timóteo. Muita gente fala de jovem, né? Ah, jovem é carnal, os jovens não amam mais a Deus. Não, mas Paulo, quando ele orienta Timóteo, na sua primeira carta, Paulo fala bem assim, ó, que ninguém despreze o fato de você ser jovem. Mas você, jovem, seja um padrão, seja um modelo para os fiéis. Olha só, no procedimento, na fé, no amor e na palavra. Paulo viveu o que ele viveu porque ele se preparou para viver o que ele viveu. Moisés, para ele viver o que ele viveu, ele se preparou para viver aquilo que Moisés viveu. Ou seja, posso fazer uma pergunta? Como que você tem se preparado? Se Deus hoje cobrasse uma decisão de você, eu preciso de um posicionamento seu, como que Deus vai te usar na terra? Como que você vai fazer a diferença na sua vida pessoal e a diferença no mundo lá fora, se você não se prepara para viver aquilo que você quer viver? Eu amo essa frase, olha só, eu amo bastante essa frase. É o tamanho da sua expectativa de futuro que vai determinar a grandeza dele. Ou seja, e é o tamanho do seu... Oi? Repete aí de novo. É o tamanho da sua expectativa de futuro que vai determinar a grandeza desse futuro. Qual é o tamanho da sua expectativa? No que diz respeito à sua vida ministerial, à sua vida pessoal, à sua vida familiar, aos seus objetivos, aos seus sonhos, às promessas. Deus é Deus do impossível. Vocês acreditam, né? Não existe impossíveis para Deus, certo? Só que tem uma coisa que eu aprendi que Deus não pode fazer por nós. O que, Jenny? Fazer você acreditar em você. Então, ele já fez as promessas a respeito de você. A palavra de Deus está cheia de promessas. Ó, olho do homem, olho não viu, ouvido não ouviu, mente humana não imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, a sua mente não tem a capacidade de dimensionar aquilo que Deus preparou. Só que tudo isso só vai se cumprir se você decidir. Como que eu faço para sair da inércia? Decidindo. Levantar na manhã 1 hora mais cedo. Levantar nas madrugadas. Abraão levantava de madrugada. Nada vem de graça, não é? Nós temos que pagar o preço. É levantar cedo. Eu não tenho tempo de ler a palavra. Faz o tempo. Eu não tenho oportunidade. Cria oportunidades. Porque hoje dá uma vitimização, né? Eu não tenho tempo. Assim. Eu trabalho muito. Eu estudo. Estou fazendo aqui direito. Estou cursando. Tá, beleza. Mas
Depende de quem levantar 1 hora mais cedo. Depende de quem deitar 1 hora mais tarde. Será que Deus vai descer do céu? Meu servo. Não, é um papel seu. Então, como que o jovem sai da inércia? Decidindo, amando a palavra. Decidir amar Cristo como Cristo já provou que amou você. É porque, infelizmente, a gente tende a achar que Deus vai fazer tudo por nós. Que Ele é aquele cara que vai carregar a gente nos braços, assim. E agora que nós temos Cristo, não precisamos fazer mais nada. Que não vai ter sofrimento e nem nada. Mas, aquela frase até clichê, na verdade. Jesus ressuscita Lázaro, mas nós temos que tirar a pedra do túmulo. Então, se não fizermos a nossa parte, aquilo que tem que ser feito por nós, Deus também não tem como fazer a dele. A gente crê num Deus do impossível, mas cremos também da nossa parte, da nossa vontade, do nosso desejo. E, Jane, hoje em dia a gente tem vivido uma época de uma determinada fé secular, vamos colocar entre aspas. Se eu não me engano, até no último censo, entrou nos dados desse último censo que pessoas estão se considerando evangélicos não praticantes. Pessoas que se consideram que têm fé, mas que não praticam aquela fé. O que você entende sobre isso, Jane? E qual que é o perigo disso para a nossa geração de jovens que está surgindo agora? Esse é um perigo muito grande. E eu amei essa pergunta, Tony, Davi, por quê? Realmente nós vivemos tempos difíceis. Paulo, eu vou responder compartilhando um texto. Vamos ser bem escriturístico. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, o que Paulo fala? Ora, o Espírito, está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Ele afirma expressamente que nos últimos tempos, os últimos dias que precedem o retorno de Jesus, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu bato muito nos púlpitos e na tecla por causa disso. Sim. Sobre essa questão hoje da secularização, que é você tentar, você fazer uma mistura, eu vim para a igreja, o evangelho inclusivo. Você vem e fica do jeito que você está. Não existe isso. Não tem como. O evangelho ele é poder para aqueles que acreditam. O evangelho é transformação de vida. Você pode vir do jeito que você está, não tem problema, venha, o Senhor te ama. Mas quando você chegar aqui, você vai ter que se despir do velho homem. O evangelho inclui todos, mas ele não inclui tudo. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje esse desequilíbrio, né? Por exemplo, pseudos obreiros, e aqui eu vou falar sem medo, porque eu sou polêmico, pseudos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos ministros, e tem propagado inverdades no púlpito, e tem muita gente caindo. Hoje questiona-se muito sobre as escrituras, mas pouco se usa as escrituras para questionar a si mesmo e aquilo que eles tentam trazer. A palavra diz o seguinte, se algum, mesmo que seja um anjo, vos trazer um evangelho diferente daquele que eu vos ensinei, considerai-o anátema, maldito. Por quê? Porque desde o primeiro século da igreja cristã já havia as seitas, as heresias, os falsos ensinos. O que o inimigo percebeu? Rapaz, não tem mais como, olha, nós queimamos crentes, eles crescem. Nós crucificamos eles crescem. Mandamos matar Pedro. Ele falou, não, me crucifica de cabeça para baixo, eu quero morrer, mas eu quero morrer pelo meu Senhor de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Então, o que nós vamos fazer? Vamos levantar falsos obreiros dentro da congregação, dentro da igreja. Por quê? Porque eles vão pregar em verdade. Aí nós não vamos matar o rebanho de fora para dentro. Nós vamos matar o rebanho de dentro para fora. É o joio, né? É o joio no meio do trigo, que são similares. Que você só no dia da colheita que você sabe quem produz fruto e quem não produz fruto. Aí deixa eu te falar, você como jovem, moça, rapaz, amigo que me ouve, irmão em Cristo Jesus, independente da denominação que você faz parte, você acha justo Deus ter colocado os potenciais dele dentro de você e você não usar para refutar isso que está sendo ministrado? Hoje nós precisamos voltar aos primórdios da palavra de Deus, nós precisamos voltar as verdades das Escrituras e passar a questionar essas inverdades que estão sendo pregadas e ensinadas com a própria palavra de Deus. Eu amo Jesus. O que Jesus fez, o diabo? Mas o Senhor pode transformar essas pedras em pães, está escrito. Se prostra e me adora, está escrito.
Só pode, Jesus, mas está escrito no Salmo de número 91 que se o senhor pular daqui, o próprio Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Não, está escrito. Meu amigo, minha irmã, servo de Deus, para você, a sua arma está escrito. Se o que está sendo ensinado não condiz com a palavra, joga fora. Mas é uma profecia. Tem respaldo na palavra? Não tem? Joga fora. É uma revelação? Tá bom. Tem fundamento na palavra? Joga fora. Agora, como que eu vou questionar essas inverdades se eu não conheço as Escrituras? E aí, pegando um gancho e respondendo aqui, né, você que me ouve, o Davi, o meu amigo, o irmão Tony, pense comigo. Olha só. Pensa na secularização. O que é a secularização? É você pegar os padrões do mundo e trazer para dentro da casa de Deus. Sim. E ter isso como verdade. E isso tem bastante hoje. Bastante hoje. E daqui a pouquinho eu vou falar mais, vou jogar algumas coisas para cima, eu sei que você vai pegar, mas respondendo, só termos esse cuidado. E outra coisa, gente, a palavra de Deus em Apocalipse diz o seguinte, ó, que as obras dos homens os acompanharão no dia do juízo. As nossas obras nos acompanharão no dia da prestação de conta. Precisamos estar atentos a isso. E essas inverdades que estão sendo pregadas em muitos púlpitos por aí, em muitos lugares. Hoje nós temos pregadores na internet, né? E aí, bem no início da apresentação, eu sou coach, mas eu sou contra a teologia coach. É antibíblica, tá bom? Eu sou coach do ponto de vista profissional, mas a teologia coach, ela é pecado. Daqui a pouco eu falo mais sobre o assunto. Então, pelo que eu entendi, hoje, o que faz avançar esse tipo de teologia, de pessoas que vêm trazendo prosperidade, entre outras, como o grande foco, né? O grande foco, não mais a cruz, mas sim essas coisas que são da terra, né? Como principal foco para crescimento. Se você aceitar Jesus, você vai prosperar, alguma coisa assim. É o mercantil, então. É o que você acha que é o mercantil. Então, tá se mercantilizando o evangelho. É isso? Hoje nós vivemos o mercado da fé. Infelizmente, do ponto de vista bíblico, nós vivemos o mercado da fé. Porque hoje o pessoal está vendendo a Cristo. Infelizmente é muito lucrativo também. E é lucrativo. Não, mas isso lá em Coríntios mesmo, né? Se financiavam aqueles pregadores que eles queriam ouvir, mas estavam nem ligando para Paulo, né? Com a sua liderança. Então é algo do ser humano. Mas hoje eu vejo que está aumentando cada vez mais. Se propagando isso, né? Até mesmo, principalmente nos meios jovens, né? Trazendo coisas que são chamas, né, para eles virem aos cultos, né, coisas mais, não estou colocando tudo errado, mas eu sinto que fazem coisas que sejam apenas para atrair mesmo e não mudam o caráter das pessoas. O que você acha? Eu concordo plenamente. A igreja não precisa mudar a sua teologia, a igreja precisa mudar a sua metodologia. Como assim? Você diversificar, você dinamizar do ponto de vista metodológico, tranquilo, super tranquilo. Porém, precisamos tomar cuidado. Eu concordo com o irmão Tony coloca, porque é como se nós precisássemos nos adequar para que mantivéssemos os jovens presos. Mas quando você vai para a Bíblia não mostra a Babilônia governando Daniel, a Bíblia não mostra a Babilônia governando Sadraque, Mesaque, Abednego, que era Misael, Ananias e Azarias. A Bíblia não mostra o Egito governando José, a Bíblia mostra esses homens liderando aquele povo, mesmo num período de impiedade, num período em que era um período não propício, mas um período de caos para a vida. Eles estavam exilados da sua pátria, mas eles governaram esses lugares e fizeram a diferença. Então, não preciso adequar o evangelho para que o jovem se sinta bem na casa de Deus. Na verdade, é o jovem que precisa se adequar às verdades que Deus estabeleceu pela sua palavra. E como eu disse anteriormente, hoje nós temos igrejas a gosto do freguês que buscam se adequar para poder ter um público. E isso é um perigo. Deixa eu falar uma coisa. Numerolatria é o perigo. É o quê? É a idolatria em detrimento dos números, entendeu? Eu preciso ter uma igreja lotada para saber que ela tem qualidade. Isso é uma inverdade. E outra coisa é a numerofobia. É outro engano. Por que a numerofobia? Tem gente que tem medo dos números. Não, só esse pouquinho de jovens aqui é bênção de Deus, são os fiéis. Mas será que se a palavra está sendo pregada como verdade de Deus, será que o normal, você está transformando a vida de pessoas, o normal não seria essa igreja estar cheia? A numerofobia é um extremo, perigo. E a numerolatria também é um grande perigo também. Eu preciso encher os templos e para isso eu faço, como o irmão Tony coloca, né? Mercadejar a fé. Como? É a questão da teologia da prosperidade. Nunca foi prioridade no reino. Refuto a teologia da prosperidade.
De fato, Deus nos chamou, sim, Abraão foi próspero, José foi próspero. É pecado ser rico? Não, porque senão Abraão tinha ido para o inferno, ele era Jó. Deus prosperou Jó, passou pela prova, depois Deus deu em dobro. Então, o que vai condicionar a sua prosperidade, Josué capítulo 1, é você ter a habilidade de guardar a lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Não é pecado você ser próspero. Agora, você colocar isso como prioridade acima das verdades do reino de Deus, não. Acima de Cristo, não. Hoje o pessoal estão vendendo a fé. Nós estamos voltando ao período da Idade Média, quando as partes do céu eram vendidas, né? Você quer um terreno no céu? Tal valor. E hoje você vê alguns atos proféticos em muitas denominações, que eles estão fazendo o quê? Vendendo a fé. Isso é mercadejar, isso é pecado. Uma barganha, né? Querendo ou não, se torna uma barganha com os fiéis. Se você fizer isso, Deus vai te dar isso, e se torna uma barganha que, no final, você só é enganado. Tem um versículo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Já entrando num ponto aqui da denominada fé seletiva, que é o conceito de descartar o que não agrada e abraçar somente aquilo que agrada, somente aquilo que enche, que infla o seu ego. Como esse tipo de discurso, esse tipo de coisa tem entrado dentro da igreja e afetado a juventude hoje em dia? São os famosos textos isolados. Eu pego aquilo que me apraz, aquilo que massageia o meu ego, né? Aquilo que me deixa confortável, e eu renuncio, Tony e Davi, eu renuncio aquilo que me confronta. Não é? Só um exemplo prático. Eu ministrando em um dos púlpitos de uma das igrejas, né, do Tocantins. E aí eu cheguei lá para dar o ensino, e na verdade tinha que seguir uma diretriz, porque tinha como uma apostila para a gente seguir. E o texto que eles estavam trabalhando era Ezequiel capítulo 34. Até onde não falava e não denunciava alguns pecados, era o que estava projetado para poder ensinar. A irmã fez a leitura daqueles textos, eu já fiquei incomodado. Eu falei, eu pensei comigo, por que o rolo não está sendo entregue todo, né? E aí eu olhando o texto, e aí me entregaram, leram a metade do rolo, e aí eu fui pregar o restante do rolo do texto. Por quê? Porque hoje, respondendo a pergunta, hoje há aquela adequação. Tem pessoas que distorcem o texto, isso é chamado de exegese. Eu pego o texto e forço o texto a falar aquilo que o texto não está falando. E tem a exegese, que é aquela que você lê o texto e você tira o sentido original do texto e deixa o texto falar por si só aquilo que ele está falando, refutando e denunciando. E hoje isso tem pegado muita gente. Eu vou pegar um gancho na palavra lida pelo irmão Davi, quando ele fala o seguinte: cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou concupiscências. Como assim? Eu me cerco de mestres que pregam aquilo que eu gosto de ouvir. É por isso, gente, os profetas de Deus, eles não eram chamados para aniversário, tá? Eles não eram chamados para ficar jantando. Por quê? Porque ele tinha que falar. João Batista, eu vou ser sacerdote, que benção, Deus. Não, vai para o deserto. Você não vai ser aquele que ouve, você vai ser aquele que fala. Posso falar uma coisa? O evangelho nunca baixou o preço. João Batista, quando começou a pregar, o que ele falou? Raça de víboras. Posso contextualizar? Caninana ruim, surucucu, urutu cruzeiro, né? Cascavel, jararaca. Era isso que ele estava pregando. Aí o que ele falou? Arrependam-se. Só que aí o que ele faz? Ele pega a banquinha de venda dele, hipoteticamente o termo venda, tá? Ele pega a banquinha e vai lá para a porta do palácio de quem, gente? De Herodes. Larga a mulher do teu irmão, ela não é tua. Aí vamos contextualizar e aplicar. João, você estava vendendo no deserto, estava caro o evangelho. Ei, aqui tem que ser mais barato, você está na cidade. Não, o evangelho não. O evangelho continua do mesmo preço. Quer ir para o céu? Larga a mulher do teu irmão. Ou seja, o evangelho permanece com o mesmo preço. Você distorcer e você adequar aquilo que você quer, é você abaixar o preço. A porta continua estreita. Quer entrar? Muda. Quer entrar? Decida. Quer entrar? Se adeque. A palavra não vai se adequar. Ou seja, a porta continua estreita. O reino de Deus não é para... Outra coisa, posso quebrar uma crença sua? Gente, não, esquece isso. Lá no céu não vai ser assim, ó. Vinde, pessoas, vocês não têm mais nada para fazer. Chegou o tempo do descanso. Se você pensa que no céu você vai ficar deitado numa rede, nadando de braçada no rio da vida, esquece, tá? Lá você vai trabalhar. A diferença é que na terra nós trabalhamos e fadigamos. E no céu... nós trabalharemos, governaremos com Cristo, mas não nos fadigaremos.
Então, fechando, eu vejo do ponto de vista profético e da palavra e escriturístico que há sim uma crise de pessoas hoje, uma crise no evangelho, de pessoas que tentam adequar esses textos à sua vontade própria, né? Ou seja, é a fé seletiva. Eu seleciono aquilo que me apraz, aquilo que me amassageia e não necessariamente aquilo que me confronta e aquilo que me faz mudar. É realmente interessante. Eu fico assim pensando assim, porque o que a gente vê a realidade hoje é isso mesmo. As pessoas vão para um lado, para o outro, onde tem um pregador X, aí tem que trazer aquele pregador, aí vira mais ou menos uma massa de manobra, né? Só vai da gente se tiver um artista. Então as pessoas começam a ficar crentes de eventos. O que você pensa sobre esse assunto? Eu gosto, porque é uma pergunta bem pertinente e um tema bastante polêmico que eu gostaria de jogar para cima. Me ajudem a comentar sobre, porque é algo bem prático nos nossos dias. Eu amei essa pergunta. Pensa comigo. Deus não precisa de um evento para te batizar no Espírito Santo. Você não precisa de um congresso para poder mudar de vida. Ou seja, é a síndrome do tanque de Betesda. Porque eu preciso esperar o movimento das águas para Jesus curar. Jesus quebrou esse paradigma quando o paralítico estava lá. Senhor, ninguém me joga aqui no tanque, eu estou paralítico, Jesus. A resposta que ele precisava estava diante dele. Eu estou esperando o anjo movimentar as águas. Você não precisa de movimento para sentir aquilo que Deus pode fazer você sentir. Para fazer você mudar. O que Deus quer que você faça, decida. O que Jesus perguntou para o paralítico? Você quer ser curado hoje? Você quer se levantar? Aí ele já vem com vitimismo, né? A pergunta de Deus é: quando é que você vai se decidir, se levantar e não ficar esperando o movimento das águas para poder fazer? Gente, qual é a diferença de um pregador itinerante para você hoje? Não diferença nenhuma. Sabe qual é a diferença? A diferença é que uns buscam e que outros não buscam. É o mesmo homem, é a mesma pessoa. Jesus disse o seguinte, o apóstolo, Lucas, ele fala o seguinte, eu derramarei do meu espírito sobre os jovens, e eles, né, terão visões, sobre os velhos, eles terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas. Eu derramarei meu espírito sobre os itinerantes, sobre os sacerdotes. É isso que está escrito? Então, qual é a diferença? Eu quero receber. Fecha a porta do teu quarto, você está em audiência com o Rei dos Reis. Sabe o que falta hoje? Você lembra? Eu fui criado dentro do círculo de oração. Eu sabia que eu não podia bater na porta do quarto da minha mãe às 8 horas da manhã, porque eu sabia que ela estava numa audiência com Deus. Irmão, quanto tempo você fica em audiência com Deus? Quanto tempo você passa no devocional? Você precisa ficar esperando um pregador vir de fora para você ouvir Deus falar. E hoje vive aquela síndrome, né? Permita-me. Aí vem um ministro, né? Não estou generalizando, aí tem 20 pessoas na igreja. As 20 pessoas, uma revelação e uma profecia para cada pessoa. Deus tem palavra para bastante gente lá. Né? Outra coisa, aí ele vem, entrega a revelação, ele entrega a profecia, ele faz aquele movimento todo, não é? Faz aquela bagunça, vai embora, o avivamento vai na mala dele, porque avivamento não é barulho. O barulho é resultado do avivamento. Avivamento é mudança de vida, é transformação de vida. Olha só o que os discípulos de Emaús, Senhor, o Senhor não entra conosco, já se faz tarde. Né, o Senhor vai peregrinar? A Bíblia diz que Jesus se assentou, no momento que o pão foi partido, eles viram que era Jesus. Quando Jesus desaparece da vista deles, que Jesus já estava com o corpo glorificado, o que eles perguntaram, Davi? Ei, porventura, não ardia o nosso coração quando ele fazia a exposição das Escrituras? O que faz o seu coração arder, e tem que fazer o seu coração arder, é a exposição das Escrituras, porque muitos ministros apostataram da fé, e muitas coisas que estão sendo pregadas em muitos púlpitos por aí, não é o evangelho verdadeiro, e não é a palavra verdadeiramente que traz a verdade absoluta dentro de si. Então, o meu ponto de vista é que o jovem ele tem que entender que o véu foi rasgado e você tem acesso ao santíssimo lugar da presença de Deus. O novo caminho foi aberto, assim como qualquer pregador tem esse acesso, você tem acesso direto ao Pai. É você decidir fazer a diferença. Já que o irmão Jay jogou bola para cima aí também, vamos comentar um pouco sobre isso. Eu acho a ideia de eventos, congressos, uma ideia interessante e importante, só que o problema é fixar-se apenas nisso.
Eu posso dizer que fui transformado em um congresso, fui mudado e moldado em um congresso, só que aquilo não definiu o restante da minha vida espiritual. Aquilo talvez foi o pontapé inicial da minha vida espiritual. O problema que as pessoas têm é de achar que só o congresso, aquele gás, aquela motivação que um congresso traz, porque tem muita gente ao redor, porque tem pregador, então tem todo um movimento e aquilo traz uma certa dopamina, por que não? Uma motivação para a pessoa acha que aquilo lá é suficiente para mudá-la. Só que o que realmente muda, o que realmente transforma o nosso coração é o cotidiano, é o dia a dia da palavra, é o dia a dia de relacionamento com Deus, é o dia a dia de oração, de leitura. E um problema que nós temos de mentalidade é que nós achamos que a fé ela é formada apenas de uma conduta e de uma ética barata, de um comportamento barato. O que eu quero dizer? Comportamento moral, né? Isso, uma moralidade. Moralidade. Essa é a palavra. Uma moralidade. Se eu não fizer isso, se eu for bonzinho, se eu for uma pessoa legal, Jesus vai gostar de mim, eu vou morar no céu. Infelizmente, o evangelho não funciona assim, porque todos nós somos maus. Dentro de cada pessoa existe uma maldade dentro de mim, dentro de você, dentro dos meus amigos, existe um ser humano horrível, que se a gente parar para pensar, seria até repugnante pensar nessas características dessas pessoas. Só que o que muda de verdade o nosso exterior, a nossa moralidade, não é simplesmente a vontade de mudar, a vontade de ser uma boa pessoa, mas sim a palavra de Deus incrustada no nosso coração, a palavra de Deus sendo impregnada em nós e na nossa mente. E é por isso que um congresso apenas não é suficiente para mudar a sua vida. Um pregador apenas não é suficiente para mudar a sua vida. O que muda a sua vida espiritual, o que te firma e te fortalece na fé em Deus é isso, é buscar constância na palavra, constância no evangelho e na oração. E diante disso, irmão Jaylen, como a gente poderia definir que Satanás tem agido com estratégias para deixar os crentes dentro da igreja, só que sem a verdadeira santidade? A pessoa diz que é crente, até vai na igreja, só que ela não tem uma mudança real. E às vezes até nem consegue mudar, sair dos antigos vícios, dos antigos pecados, e consegue, por anos, cair nos mesmos erros. Como uma pessoa consegue viver dessa forma e como ela consegue sair desse estado também? Compreendo. Eu entendo que, de fato, eu concordo com o irmão Davi, e já respondo a pergunta agora, irmão Antônio também, sobre essa questão do ser humano ser mal. O ser humano, ele não é um pecador por aquilo que ele faz. O ser humano, ele é um pecador por aquilo que ele é, de fato. Os nossos pecados são apenas o fruto daquilo que nós somos, né? Davi fala o seguinte: em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nossa natureza, ela já é caída, ela já é fraca, né? Então, hoje nós entendemos que um dos nossos grandes desafios é essa luta que nós travamos dentro do nosso coração, dentro de nós. É a milita, né, entre a nossa carne e o nosso espírito, né? Geralmente a nossa carne vai tender para as nossas fraquezas. Quando Jesus fala para os discípulos que era necessário ele passar por Samaria, nenhum discípulo queria passar por lá. Jesus precisava encontrar com a mulher samaritana. Por quê? Porque dentro de nós, todos nós temos uma Samaria. É onde nós guardamos as nossas misérias, é onde nós guardamos os nossos pecados, é onde nós guardamos os nossos medos, é onde nós guardamos os nossos ódios. Mas enquanto os discípulos não queriam passar por ali, os judeus não queriam passar por aquele caminho porque era perigoso, Jesus falou o seguinte: é necessário tratar, é necessário passar por Samaria. Como que eu vejo um dos grandes estratagemas, uma das grandes estratégias que o diabo tem utilizado para poder enfraquecer a verdadeira fé cristã? É acrescentando aquilo que Deus não acrescentou e tirando aquilo que Deus não mandou tirar. Quando o diabo, ele, através da serpente, usando a serpente como agente lá no Éden, o próprio Deus falou o seguinte: se vocês comerem, vocês morrerão. Se comerem esse fruto, morrerá. O que o diabo fez através da serpente? Ele acrescentou um não. Não morrerá. Então, ele é habilidoso em acrescentar aquilo que Deus não acrescentou, não colocou. Isso chama de distorcer, né? E ele é perito em tirar aquilo que Deus não mandou tirar. Ou seja, ele traz inverdades. Ele traz o quê? Mentiras parecidas com verdade.
E uma mentira dita várias vezes, ela passa a ter aquele tom de verdade, passa a se acreditar. O que eu vejo hoje? O diabo trabalha nessa ideia. Então ele procura enfraquecer a verdadeira fé cristã naquela mesma estratégia que eu pontuei anteriormente. Como eu não posso tirar ele da igreja necessariamente, eu vou matar ele com a frieza espiritual dentro. E é um dos grandes sinais que precedem a vinda do Senhor, porque Jesus falou em Mateus capítulo 24 o seguinte, por se aumentar a iniquidade. Há um grande aumento de iniquidade, é um sinal de fora, lá no mundo, lá fora. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Só que hoje há grandes iniquidades dentro da igreja? Então olha só, é um sinal fora, um sinal de dentro. Então, por se aumentar a iniquidade, sinal externo, o amor de muitos esfriará, sinal de dentro. Hoje nós vemos uma frieza espiritual dentro da igreja. Eu não estou aqui criticando congressos, eu não estou aqui criticando as festas. Não, Deus ele é um Deus festeiro. Anota isso. Deus ele é um Deus de festa. Israel tinha várias festas que profetizavam a vinda do Senhor e tratavam do ministério, de como seria o ministério de Cristo. Deus ele é um Deus que gosta de festa. Talvez é você que está indo na festa errada. Mas Deus ele é um Deus de festa, né? É um Deus de alegria. E hoje, como que eu percebo, irmão Tony, que Deus, e irmão Davi, como que o diabo, tem feito para enfraquecer essa verdadeira fé cristã? Trazendo inverdades, meias verdades que são propagadas, são ensinadas em muitos púlpitos por aí, e até mesmo pela internet, porque hoje a internet nós temos acesso, e as pessoas passam fazendo, o que as pessoas passam a fazer? Questiona tudo aquilo que você prega. Hoje, eu já fecho agora, hoje, dificilmente, muitas pessoas, elas não vão para a igreja mais para ouvir a palavra de Deus. Então, deixa eu ver se esse pregador aqui tem uma boa exegese, deixa eu ver se esse ministro aqui, né, se a retórica dele é boa, e assim sucessivamente. E eles passam a desprezar aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, não é? Mas o conhecimento trouxe o evangelho aos nossos pais até aquele tempo. Hoje nós avançamos, isso é bom, mas nós não podemos desprezar aquilo que nós aprendemos através da nossa tradição também. Hoje batem nos pentecostais, e eu respeito os pentecostais, porque eu sou pentecostal, mas eu tenho um grande amor pelos tradicionais também, certo? O Davi falou algo também que, contribuindo na mesma linha, né? Jogou pro alto, vamos falar. Sim. Eu vejo uma dificuldade muito grande também, né? Que traz esse esfriamento, porque quando se erra, é necessário expor. E o jovem tem medo de exposição. Tem que se expor para ser tratado. E uma dificuldade muito grande que a gente vê, enxerga, né? É justamente esse medo. O medo do julgamento. A gente sabe que as pessoas vão falar. Sabe que as pessoas têm ali, infelizmente, no meio da igreja, tem, né? No meio nosso tem o joio, né? Tem aqueles irmãos, aqueles abençoados que vai ali falar sobre o erro. Mas quem está na posição de que está expondo, está se expondo para não expor Cristo. E é que a gente vê muito no nosso meio, que as pessoas têm medo de expor, mas expõem Cristo, através de uma conduta totalmente errada. O que você acha sobre esse assunto? Eu vejo assim, realmente, o jovem não tem medo. Eu costumo dizer que o jovem, não é que o jovem não gosta de confessar pecado. Eu também não refiro só a você, jovem, a você, moça. Não, eu me refiro à igreja no sentido geral. Não, o povo de Deus, ele não tem assim, um receio um medo de confessar o pecado. Ele tem um medo por causa que ele não gosta de contar o pecado para a gente fofoqueiro, não é? Mas, então, concordo com o irmão Tony, porque o que acontece? Por que as pessoas não confessam, não querem se abrir? Por causa do joio no meio do trigo, por causa da fofoca. Ninguém quer ser exposto, não é? Então, o que eu oriento? A palavra de Deus, ela não é a favor da exposição. Depende. Tá bom? Olha só, Mateus capítulo 16. Se o teu irmão pecar contra ti, vai você sozinho a ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Primeiro passo da disciplina. Se ele não te ouvir, traz duas pessoas. Segundo passo, não ouviu nem você e as outras duas pessoas, apresenta a igreja. Ele não ouviu ninguém na igreja, tirar ele do meio de vós. Quarto passo. Então, olha só, eu gosto de uma frase do pastor Franklin. Ele diz o seguinte: nunca conte as suas feridas para quem não tem cicatrizes. Então, olha só, se você tem alguma dificuldade, se você tem uma luta, porque você tem uma luta e você precisa se abrir com alguém, se abra com alguém que você confia e alguém que tenha maturidade espiritual. Mas o meu líder, o meu pastor não tem maturidade espiritual. As pessoas contam ele, pois então você precisa trocar de líder.
Porque o líder, eu falo para pastores, pastores vão estar me ouvindo, pastores e obreiros, nós precisamos ter maturidade para tratar dos pecados dos irmãos. A palavra de Deus não nos orienta. Olha só, se eles não trazem o pecado para a luz através da confissão, nós sabemos que Deus trará esse pecado para a luz através do juízo. Por isso que Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para quê? Sejam sarados. Para que sejam sarados. Mas nós, como obreiros, precisamos ter perícia. Olha só, o homem de Deus, a Paulo orienta, tem que manejar. O que é manejar? Cortar com excelência. Você tem a responsabilidade, a igreja não é sua, você pastoreia a igreja, mas a igreja não é sua. Você é o pastor, é o mordomo da igreja que Cristo te confiou. Por isso que você precisa tratar isso com particularidade, respeito ao seu membro, porque a palavra de Deus ainda orienta bem assim, ó, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque não existe ninguém forte. Ou seja, nós precisamos, lógico, eu não estou dizendo que você tem que estar escondendo pecado e pecando demasiadamente sem confessar o seu pecado. Eu oriento o seguinte, confesse para alguém que tenha maturidade. Tenha um líder, um pastor que tenha maturidade espiritual para poder tratar e para poder te ajudar nessa jornada de fé. Precisamos disso. E eu deixo sempre claro, eu sou assembleiano raiz, né? Eu sei o que é a confissão, mas são coisas que eu falo para obreiros e pastores nas faculdades de teologia. Nós precisamos ter sabedoria para tratar desses assuntos, porque senão nós expulsamos da igreja muitas pessoas, certo? É forte. Então, Mandir, o ponto principal aqui foi sobre apostasia e esfriamento. Uma última pergunta que eu tenho em relação a isso. Você acha que essa falta de tratamento de pecados dentro da igreja, de confissão, de tratar, de cuidar, de ter um pouco mais de atenção nesse tipo de assunto, talvez seja o ponto principal que está trazendo um esfriamento e essa questão de pessoas que se dizem crentes, mas não são santificadas ainda dentro da igreja? Eu concordo com... Sim, eu acredito e... Sim, porque a falta de tratamento do pecado também, quando há essa falta de tratamento, nós vemos isso na história de Acã, quando ele esconde o pecado, sim. Israel perde a batalha contra Ai. Quando há uma falta de tratamento, de fato, isso enfraquece a igreja, porque quando nós pecamos, nós ferimos o corpo de Cristo. Nós ferimos a noiva do Cordeiro. E o pecado ali enfraquece a igreja. Então precisa se tratar sim. O pecado precisa ser tratado dentro da igreja com toda certeza. Porém, precisa ser tratado com muita sabedoria. Por exemplo, hipoteticamente, um irmão A confessa o pecado para o líder dele. Aí o líder, não, eu não posso compartilhar, eu não consigo ouvir sozinho. Aí ele conta para alguém. Aí esse alguém tem alguém de confiança. Daqui a pouco todo mundo sabe. Isso não é tratar com sabedoria. Sim. Se o teu irmão pecou, vai você a ele só. Certo? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Há uma grande necessidade, sim, e isso traz esfriamentos. Traz esfriamento espiritual, a falta de tratamento para a igreja? Traz, porque o pecado enfraquece a igreja. Traz esfriamento espiritual, não tratar o pecado de maneira adequada? Traz também esfriamento. Nós não vemos, você pode procurar e me mandar, não tem nenhum texto na Bíblia que defende você ouvir o pecado do seu irmão e você expor esse pecado do ponto de se ele tomou a decisão de se arrependeu do seu pecado, está lutando contra o pecado, não existe texto que manda você expor ele. Jenny, mas 1 Timóteo 5,20 fala assim, ó, repreendai ele na frente de todos. Não, Paulo fala para os presbíteros, repreenda esses presbíteros que estão pregando heresias dentro da igreja e não se arrependem. Esse sim, aquele que peca, não se arrepende, peca, escandaliza o evangelho, peca, envergonha o evangelho, peca, não muda de vida, não se conserta, aí sim, esses terão que ser expostos, né? Esse sim, porque é um pecado público, o cara não muda, o cara não tem transformação, tem que ser exposto. Agora, aquele irmão que está lutando contra o pecado, isso precisa ser tratado com cautela para você ajudar o seu irmão e ser esse apoio, porque nós somos cristãos, nós sabemos que né, tu ficou sabendo, irmão? Pois é, você ficou sabendo, mas eu vou contar para você, mas é para você orar, não é nada, é só para contar. Mas a falta de tratamento do pecado, com toda certeza, ele traz sim um esfriamento da fé. E esfriamento espiritual. Muito bom. Realmente
É algo trabalhado que a gente, quando fala, é muito polêmico, mas nós temos que tratar polêmicas. Sim. Nós estamos aqui para aprender, para entender a forma correta de fazer, né? Segundo a visão do nosso caro professor James aí, né? Que trouxe uma bagagem bem interessante, bíblica. Foi bíblico isso que você falou. Nós não fugimos da Bíblia, nós estamos tratando coisas bíblicas. Sim. Eu e o Boninho aqui, eu, Davi, Boni, estamos aqui para escutar coisas que vão trabalhar o nosso coração. Né? Claramente que nesse episódio de hoje, né, com a sua participação, uma bela participação, Amém. Nós entendemos a necessidade de expor pecados, tratar pecados, mas também não deixar desanimar com a caminhada, né? Porque nós somos propícios a erros, como mesmo o Davi falou. Todo mundo é propício a erro, a errar, mas é diferente errar e permanecer no erro. Então quem está expondo tem uma necessidade de expor porque quer se arrepender, está se arrependendo e quer, né, encerrar ali um ciclo de erro. Sim. E eu acho que a única forma que nós temos para encerrar ciclos de erro é expondo, falando, revelando aquilo que está incomodando no coração, né? E eu vou passar para cada um aqui, ter uma oportunidade de ter uma breve fala, né, para a gente já encerrar. Considerações finais. Suas considerações finais. Pode começar com você, nosso professor, nosso mestre. Sim, eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa geração, bem pertinente e relacionada ao nosso tema, o perigo da geração cristã atual, apostasia e esfriamento espiritual. Apostasia, negar a fé, abandonar a fé, deixar as verdades escriturísticas. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos retroceder, nós precisamos avançar. O mundo pode cair, mas a igreja tem que permanecer de pé. Todos se prostraram diante da estátua, Daniel capítulo 3, mas estava lá Misael, Ananias, Azarias, de pé. Israel estava cativo na Babilônia, Ezequiel começou a se prostrar a Deus, põe-te em pé, e eu falarei contigo. A ordem de Deus para a sua vida nesse dia de hoje é, põe-te em pé, se posiciona, seja firme, seja bíblico, seja escriturístico, guarde essa palavra no seu coração. Nós temos que fazer a diferença. Tem muitos apóstolos por aí, gente apostatando da fé, negando a fé, abandonando a fé. É responsabilidade sua fazer a diferença. E eu deixo esse texto, olha só, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque naquele dia me dirão, Senhor, eu preguei em teu nome, profetizei em teu nome, falei novas línguas em teu nome, curei em teu nome. Jesus falou o seguinte, eu não conheço você. Ei, não é para quem está fora. Essa palavra é para você que é cristão. É para você, jovem, moça, cristã. Olha só, obreiro, olha só. Mas eu fiz em teu nome. Pois é, mas eu não te conheço. Então, é uma palavra violenta para a gente. E aí, vão negar a fé? Vão apostatar? Vão recuar? Ou vão avançar? Qual é essa decisão? O que é que você decide? Deus abençoe a todos. Façamos a diferença em todo o tempo. Amém. Amém. Quero já agradecer também a sua audiência, você que nos ouviu até aqui. Agradecer ao irmão Jane por ter aceitado o convite. Falamos de assuntos bem pertinentes aqui, sobre apostasia, sobre a falta de conhecimento bíblico, sobre buscar ouvir aquilo que você deseja e não aquilo que você precisa. E com certeza eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração através do que foi dito aqui. Quero agradecer também ao Tony. Estivemos aqui nesse primeiro episódio e obrigado por você que nos assistiu. Quero também indicar, fazer um jabá aqui para o Jane. O Jane foi meu coach por alguns meses. Se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, se você tem sonhos, se você tem projetos em qualquer área da sua vida, quero melhorar espiritualmente, pode procurar o Jane, que ele tem ferramentas para melhorar a sua vida espiritual. Eu quero melhorar a minha saúde, pode procurar o irmão Jane, que ele tem ferramentas para isso. O coach, como ele falou, o coach profissional, ele faz isso, ele te leva de um ponto onde você está até onde você quer chegar. Então, queria fazer esse jabá para o irmão Jane, até em forma de agradecimento, porque para mim foi realmente uma mudança de vida. E é isso, agradecer por esse momento aqui. E eu também vou agradecer, né, para a gente já finalizar, agradecer ao nosso querido discipulador, né? Hoje foi nosso discipulador. Gratidão. Que nos trabalhou, nos trouxe assuntos bem relevantes, né? Nos ensinou
para a gente ter uma visão mais ampla daquilo que é verdade através da Bíblia. Agradecer àqueles que estão nos escutando, ao meu amigo Davi, a toda a nossa estrutura, a Yuma, ali, a nossa diretora, que está ali cuidando da nossa mídia, né? E prepararmos para o nosso próximo episódio, né? Que logo nós vamos fazer, para que continuamos aqui também aprendendo, porque a necessidade de aprender é diária. Todos os dias nós precisamos aprender, todos os dias nós precisamos levar a palavra de Deus. Aprendendo também nós levamos a palavra de Deus. Então o nosso intuito, a nossa missão é aprender para poder ensinar. Então hoje foi mais um episódio. Agradeço a Deus esse momento e agradecer a todos vocês que participaram. Amém? E o tema do nosso próximo episódio é... Aguardem que a gente ainda vai revelar. Isso aí. Aí, beleza.